A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e telespectadores da TV Viva a Promessa. Você está na Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Wilbert. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, através do mundo virtual. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais a respeito da vida e ministério do profeta Isaías, que faz parte da nossa lição bíblica desse trimestre. Voltamos, meus irmãos, como sempre, coração aberto, com mente preparada para a gente crescer na presença de Deus. Lembrando a todos que o crescimento espiritual é mandamento que consta na palavra de Deus. E a nossa igreja, a nossa denominação, vê com muito bons olhos o estudo das Escrituras. Não à toa, uma das principais atividades das nossas igrejas locais é a Escola Bíblica, que ocorre todos os sábados. Quero, nesse momento, lembrar a todos que nós estamos estudando nesse trimestre a vida e o ministério do profeta Isaías, cujo tema geral da lição é Assim diz o Senhor. A cada semana nós temos refletido sobre alguns trechos que este homem de Deus escreveu 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Alguns teólogos afirmam que o livro de Isaías é uma espécie de mini-bíblia, porque coincidentemente possui em capítulos a mesma quantidade de livros que a Bíblia possui. A Bíblia contém 66 livros e o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. Os mais minuciosos chegam a dizer que os primeiros 39 capítulos são muito parecidos com a linguagem do Antigo Testamento e os últimos 27 são muito parecidos com a linguagem do Novo Testamento. Uma das lições que a gente conversou aqui, a gente chegou a comentar inclusive, que provavelmente este livro era um livro de cabeceira dos primeiros cristãos. Aqueles irmãos ali do livro de Atos, irmãos que ainda não tinham a Bíblia devidamente organizada como nós temos. O livro de Isaías é o livro mais mencionado no Novo Testamento, sem contar que ele também é o livro que mais menciona o aparecimento do Messias. Então, é muito bacana, é muito legal a gente parar, a gente poder pensar. Eu estou recomendando, toda vez que eu estou apresentando aqui a nossa escola bíblica, você acompanhar aqui o nosso estudo a partir da leitura dos capítulos do profeta Isaías, fazendo a leitura com calma, devagar, porque toda semana a gente vai abordar um trecho e abordar alguns pensamentos que certamente foram inspirados pelo Espírito Santo através dos escritos deste homem de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? Só que em dado momento da história e do ministério do profeta Isaías, ele apresenta a Deus como aquele que é soberano de todas as nações. Embora Deus tivesse escolhido o seu povo, o povo de Israel naquele tempo, Deus nunca perdeu o controle das coisas que aconteciam em outras nações. Tudo está debaixo dos olhares do Senhor. Todas as coisas estão sob o seu domínio. E Isaías faz questão de mencionar isso, né? Aqui, por exemplo, no capítulo 21, versículo 9, ele diz: agora veja, finalmente, aí vem um homem em carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse, ela caiu, a Babilônia caiu, todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Trata-se de uma profecia que Deus entregou para esse profeta para julgar um país que não era judeu, um país gentílico, provando que Deus vê tudo o que acontece no mundo inteiro. O tema específico de hoje é soberano sobre os povos. Uma clara e evidente referência ao nosso poderoso Deus, o Deus profetizado por Isaías. E para a gente continuar refletindo, continuar discutindo, nós temos aqui ao nosso lado o pastor Mateus, novamente. Obrigado, Mateus. Que alegria ter você com a gente. Mateus, só lembrando aos irmãos de casa, já é figura aqui muito conhecida. Ele é pastor na Promessa Jundiaí, aqui interior de São Paulo. E também ele é secretário da Convenção Paulista e professor do seminário e da Faculdade Teológica da nossa igreja. É uma honra, pastor e professor Mateus, ter você com a gente. Por favor, novamente dê a sua saudação aos nossos irmãos de casa e sem perder tempo,
Dê o seu parecer aqui sobre essa lição, sobre esse trimestre que está sendo estudado e sobre a lição de hoje, por favor. Amém. Pai Senhor, pastor Wilbert, irmãos que estão em casa também, é um prazer, uma alegria para mim poder voltar ao programa da Escola Bíblica Especial, que é sempre muito elucidadora, né? Sempre muito esclarecedora, a gente aprende, cresce muito. Eu particularmente cresço muito com o nosso conteúdo, né? Conteúdo didático que Deus tem usado para edificar o seu povo, né? Tanto o povo promessista como aqueles irmãos que também ainda não pertencem à promessa, mas têm tido acesso, né, a esse conteúdo, e a gente louva a Deus por isso, né? São muito bem-vindos, né, Mateus? Com certeza. A gente tem recebido feedbacks muito positivos, né, de pessoas que têm tido acesso ao conteúdo da Escola Bíblica, e a gente fica muito feliz, né? A gente louva a Deus. E para mim é uma alegria, né, poder participar aqui com os irmãos, especialmente nessa lição de hoje, né? Você já adiantou aqui o tema, né? Soberano sobre os povos. Essa lição ela tem justamente essa proposta de mostrar que Deus ele está acima de tudo e de todos, né? Recentemente tem tido algumas discussões, não sei se vocês têm acompanhado, com a guerra lá de Israel, né? Com a faixa de Gaza ali. O pessoal tem resgatado aquele olhar de Israel como sendo a nação, o povo de Deus, né? E é curioso, né? Porque, de fato, Israel foi chamado de povo de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas hoje o Israel de Deus é a igreja, né? Assim nós cremos, né? É muito bom você lembrar essa verdade, né? Para não achar que Deus é Deus de uma única nação, né? Isso. E Israel deveria ser esse instrumento para trazer as nações para Deus novamente. Porque, na verdade, Deus é o Deus de todas as nações, né? Ele quer gente de todos os povos, né? Línguas, tribos. Então, parece que Deus não tem um povo só ali, né? Ele tinha um povo como instrumento, mas agora esse povo é a igreja, onde qualquer nação pode fazer parte dessa igreja, uma igreja universal, né? Mas eu trago isso porque aqui a gente tem alguns conflitos que estão sendo reinterpretados com base no que tem acontecido atualmente, né? E não parece que é isso que a Bíblia vai dizer. Talvez na próxima lição que vai tratar sobre o Apocalipse de Isaías, isso fica um pouco mais claro, né? Sobre os finais dos tempos, mas olhando aqui, o que a gente vê claramente é que Deus ele governa todas as nações, sejam aquelas que iam de frente, né? Que eram inimigas do próprio povo de Deus, mas é Deus quem vai estabelecendo, ele vai chamar aqui de pessoas, nações que são inimigas do povo de Israel, inclusive de seu povo, né? Ele vai usar povos inimigos para julgar o próprio povo dele, que deveria ser o povo da aliança, mas também se perde, né, ao longo do caminho. Então essa lição, eu gostaria de aconselhar os irmãos a olharem mesmo, né, depois, a reverem depois o conteúdo, mas olharem os capítulos, né, que é o trecho que ela é baseada em 10 capítulos, né, do capítulo 13 ao capítulo 23. Aqui são mais de 10 nações que são apresentadas, e todas elas são palavras de Deus contra elas, né? São julgamentos de Deus, profecias de Deus, e todas elas vão se cumprindo, né? Algumas profecias dessas ainda vão ter a sua plenitude, né, na volta de Jesus, no final dos tempos, mas todas elas aqui, de fato, foram cumpridas. E isso mostra para nós que, de fato, Deus não perde a rédea, né, das histórias, dos governos. Quem é, na verdade, o governo sobre todos os governos é o próprio Deus. Ele é quem estabelece, né, o destino das nações. Então, isso, eu confesso para você, pastor, que quando eu vinha refletindo e ouvindo e lendo os capítulos desse trecho, meu coração se enchia de tremor, né, diante de Deus, porque inclusive a introdução traz uma ideia que, né, às vezes a gente tem a impressão de que os maus, né, as pessoas que praticam a iniquidade ficam impunes, né? Ou quando a gente vê mesmo humanamente algumas injustiças, algumas impunidades, a gente imagina que fica por isso mesmo, né? Mas nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? Essa lição mostra para nós que Deus ele tem o controle e que nem o ímpio, né, nem o mal ficará impune, né? Deus vai julgar todos os povos, todas as nações, todos os governos, aqueles que se levantarem contra o seu povo, todos eles serão julgados pelo Senhor dos exércitos, né? Pedro, o apóstolo, né, quando se apresentou diante de Cornélio, no seu sermão, ele disse que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Na pregação de Pedro, Deus também é apresentado como o Senhor de todos os povos, de todas as nações. E sempre foi assim, né? Mesmo no Antigo Testamento, embora Israel tenha sido o primeiro povo a ser escolhido, a ideia de Deus nunca era restringir sua bênção a uma etnia. Deus sempre quis alcançar pessoas de todos os lugares. A prova disso é que muitos gentios no Antigo Testamento, para quem não conhece a linguagem, os não-judeus, também eram abençoados por Deus, né? Nós temos relatos de não-judeus sendo alcançados pela misericórdia do Senhor. Deus sempre quis usar o povo para alcançar
outros povos. Verdade. E assim, lendo o profeta Isaías, que tinha sido comissionado pelo Senhor para profetizar no reinado do sul, na região chamada Judá, Deus também usa Isaías para profetizar sobre outros povos. Ele profetiza juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, mas ele profetiza também juízo sobre outras nações. Se a gente vai falar aqui, daqui a pouco, sobre o juízo que Deus, através de Isaías havia profetizado sobre a Babilônia, sobre Damasco, sobre a Etiópia. Então Deus está demonstrando que todas as coisas estão debaixo do seu olhar. Sim. E quando a Bíblia fala que Deus castiga, Mateus, é importante a gente frisar isso para os telespectadores lembrarem ou entenderem, não quer dizer que Deus não ama. O castigo é prova do amor de Deus. Sim. É para que o castigado se arrependa, reconheça que precisa mudar os seus caminhos. E existem situações que o juízo mesmo é para demonstrar o governo de Deus, pelo cuidado que ele tem por aqueles que o temem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? A gente vai contar com o Mateus. Toda vez que o Mateus aqui, eu vejo o Mateus aqui, eu me lembro da posição confortável que eu estou, né? Porque assim, eu sou o perguntador e ele é o respondedor. Eu pergunto, ele responde. A gente vai ajudar aqui o Mateus. O pessoal de casa pode ajudar também aqui, colocando aqui o seu comentário. A gente acompanha, viu? A gente sempre acompanha ali. Sua participação é importante. Mas nesse momento aqui a gente vai apertar um pouco o Mateus, fazer as perguntas, vai aparecer aqui as indagações aqui da nossa lição bíblica, para que o Mateus possa nos ajudar e ajudar você, que tem a nossa lição bíblica em mãos. Mateus, enquanto você aí folheia a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 1 a 5, depois eu vou ler o 14, a pergunta é a seguinte: quem, com base nesses textos que a gente vai ler, quem são e de onde vêm os consagrados do Senhor para executar a sua justiça contra a Babilônia? Babilônia, um povo poderoso da época, Deus está prometendo através do profeta que vai julgá-la, e Deus escolhe algumas pessoas, ou alguns povos, alguns indivíduos, os quais são chamados de consagrados. Quem são esses consagrados e que lição a menção a Satanás presente nesse trecho nos traz? Então vamos ler os textos para depois o Mateus elucidar o assunto. Por favor, Mateus, fique à vontade. Vamos lá, vou ler aqui do 1 ao 5, diz assim: advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-lhes com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como o de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Muito bem. Então, assim, tem um texto aqui de Isaías, que inclusive é um texto que faz referência à queda do próprio diabo. Aí o Mateus vai nos explicar por que esse texto aparece aqui na lição, o que esse texto tem a ver com o julgamento da Babilônia. Diz assim, Isaías 14, 12 em diante: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí, Mateus, qual é a resposta ou as respostas desta primeira pergunta, por favor? Muito bem. Bom, a primeira profecia aqui é contra a Babilônia. Na verdade, a Babilônia aparece no começo, depois volta no final, né? Deus tem, de fato, um acerto de contas com a Babilônia, né? Ela vai cair lá em 539. Quando Daniel estava escrevendo, inclusive, né, profetizando ali, no capítulo 5 a gente tem exatamente essa queda, né? No capítulo 5 de Daniel. E a Babilônia, ela vai ser uma tipificação do mal aqui, né? Do reino do mal, né? Deus tem, de fato,
esse confronto com a Babilônia, porque ela é terrível mesmo. Ela é tão terrível que ela vai ser chamada lá em Apocalipse de... A grande Babilônia, ela é de novo evocada em Apocalipse porque ela tipifica esse reino, né, esse sistema maligno, né, que é governado por Satanás ao longo das eras, né? Então, de fato, a Babilônia... Ela fica na memória de Deus, né? Sim, ela é terrível, né? E o que ela faz é terrível, né? Até quando Deus vai usá-la para julgar, para levar cativo o povo de Israel, ela exagera, né? A gente lembra lá da lição de Jeremias, né? Ela vai exagerar no seu julgamento, ela é muito perversa, né? Então, não era para fazer, ela vai... Enfim, ela vai pegar os utensílios do templo, né? O rei, né, da Babilônia vai pegar o utensílio do templo e vai profanar todas as coisas sagradas de Deus. Então, aqui, de fato, há um julgamento profetizado porque a Babilônia se torna opositora ao reino de Deus, né? Ao povo de Deus e ao reino de Deus, então ela vai ser punida nesse sentido aqui. E é curioso aqui, né, a expressão que a pergunta ela traz para a gente, o exército que Deus chama de meus consagrados aqui não são soldados israelitas, né? Esse pessoal aqui é uma nação que Deus vai usar para derrubar a Babilônia, que são os medos, que depois vão se unir com os persas, né? E aí vão ser os medos persas, mas aqui são os medos que vão vir e vão lutar contra, e vai dominar, né, na verdade, o rei da Média que vai vir e vai derrubar o rei da Babilônia, né? Mas é interessante Deus chamá-los, né, de meus consagrados, né? E daí, mais uma vez, a gente vê que Deus, de fato, tem planos, né, para todas as nações, né? A ponto de surpreender, né? Sim. Porque um judeu tradicional, né, que viveu nesse tempo, talvez se escandalizasse com essa ideia de Deus consagrar não-judeus para executar suas ordens. Afinal, né? não somos nós, né, o povo consagrado, né, nação de propriedade exclusiva. E ao mesmo tempo, Deus surpreende, porque talvez o povo judeu nesse período se sentia impotente. Sim. Como é que a gente vai ser instrumento de Deus para castigar essa terrível Babilônia se a gente não tem força? Mas a força de Deus não depende de um povo. Deus, ele controla tudo, ele pode surpreender quem quer que seja, e os seus planos são misteriosos demais para serem compreendidos, né? Verdade. Isso acontece, inclusive, depois que o povo é cativo, né? Depois que o povo... aqui começa, né, a libertação, né, do povo de Israel. Mas essa profecia vai acontecer, né? A gente vai ver ela acontecendo de fato. Isaías profetiza que ela seria julgada no dia do Senhor, né? E o texto vai mostrar para a gente que isso aconteceu de fato lá nesse ano, né? 539, antes de Cristo, né? Uma derrota da Grande Babilônia. E eu estava vendo, né? Até hoje, né? Se a gente continuar a leitura do capítulo, a profecia diz que ela jamais seria habitada novamente. Seria um lugar de chacais, né? Um lugar deserto. E hoje o que a gente tem sobre a Babilônia, que era pomposa, ela se orgulhava, né? Ela tinha estoques para 20 anos, era um negócio tremendo, assim. Era o maior império, né? De fato. Era o império da época. Parecia, aos olhos humanos seria eterno. Isso, porque ela tinha mesmo, né? Recursos, tecnologias que não tinham em nenhum outro lugar. Todas as nações, de alguma forma, dependiam, se curvavam, né, ao império babilônico. Seria alguém dizer hoje que os Estados Unidos um dia iria acabar. Nunca alguém vai dizer isso, né? Naquela época, a situação seria parecida. É verdade. Talvez até mais, né? Porque hoje você já tem algumas nações ainda já provocando os Estados Unidos, né? Verdade. Mas na época que ninguém ousaria, né? Ninguém ousaria. Aí Deus vai... É porque é Deus, de fato, no controle, né, da história. Mas ela se orgulhava, ela era arrogante mesmo, ela era soberba, né? Mas ela cai, porque Deus é quem é o soberano, né? Então, o império e o governo dela são destruídos. E aqui, no texto que você leu, Deus está falando com o rei, né? Mas ele vai fazer Aqui a gente tem uma profecia velada, né? Mas sobre Satanás, né? Sobre a queda de Satanás também. E a mensagem aqui é muito clara, né? Se até um ser tão poderoso e como Satanás era, né? Um ser angelical, caiu por ter se tornado opositor a Deus, né? Por ter se inflamado em seu coração e ter buscado, né, as posições que só pertenciam ao Senhor, então o rei também iria cair, né? E é isso que acontece, né, com quem quer se colocar no lugar de Deus, com quem quer ser o próprio Deus. Então, acho que nesse sentido, em todo o estudo aqui, o que a gente vê também, além dessa mensagem de juízo, é uma mensagem de esperança. Porque Deus está no controle da história e quem se opor ao povo de Deus, quem se opor ao próprio Deus, ele não vai ficar impune, porque, de fato, Deus está julgando, né? Então, isso precisa trazer esperança para nós, né? Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente vê algumas injustiças e a gente fica indignado, e eu acho que esse sentimento ele é natural, né?
mas a gente não pode perder de vista que tem um Deus cuidando de todas as coisas. Isso precisa nos encher de esperança, né? Então, tudo mal vai cair. Assim como Satanás um dia caiu do céu, porque se tornou Satanás, né? Se tornou um opositor, um adversário de Deus. Assim também caiu o rei da Babilônia. E assim todos os reinos, né? Todos que se levantarem contra o propósito de Deus também cairão, né? Também ruirão. Perfeito. Quando a gente lê algumas notícias internacionais, ou até notícias do meio político, e por um senso de justiça, algumas coisas nos trazem indignação, a gente tem que lembrar disso, né? Não, Deus está vendo, Ele vai agir, existe um tempo certo. Verdade. Então, nada foge do controle do Senhor. O único lugar seguro mesmo é o esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Mas aqueles que praticam maldade, que não estão nesta sombra divina, eles não perdem por esperar. Deus está vendo tudo e Ele há de fazer justiça com suas próprias mãos, né? Porque a vingança pertence ao Senhor. Mas o livro do profeta Isaías, ele não fala apenas da Babilônia. Outros povos também são mencionados. Na segunda pergunta, por exemplo, a gente vai ver Deus agindo em outros lugares. A pergunta diz assim, pastor, podemos dizer que realmente Deus é soberano mundial? Comente também o que aconteceu com o povo após Israel perder o seu brilho. Então, assim, existe a sentença do Senhor, pelo menos em duas nações, nessa segunda pergunta, com base no comentário aqui da lição, né? Quais são essas duas nações, pastor? E o que a gente pode responder a esse questionamento aqui da nossa lição? Sim, a gente tem profecias aqui contra a Síria, a Filistia, Moabe, contra Damasco e também contra Israel, né? Então, de fato, o que a gente vê aqui é Deus agindo, né? Deus mais uma vez, né? Ao mesmo tempo que Ele vai usar algumas nações estrangeiras, se elas também não se conformarem com a vontade de Deus, né? Não aceitarem a vontade de Deus, elas também serão alvo, né? de juízo, né? Então, Deus também vai punir aqui. E tudo vai acontecendo, né? Conforme Deus vai estabelecendo, né? Aqui sobre Damasco e Israel, né? No capítulo 17, Isaías traz essa sentença, né? Israel é chamado de Reino do Norte, né? Isso, bem explicação, né? Porque embora Isaías fosse profeta do Reino do Sul, mas Deus também usa, né? Para poder proferir juízo sobre a outra parte, onde a outra metade, vamos dizer assim, do povo de Deus habitava. Continue, por favor. Não, é isso mesmo. Ele está lá em Judá, né? Quando o reino é dividido, né? No ano 700 e alguma coisa ali, o reino é dividido, né? Os povos são divididos. E aqui o reino do norte, que é conhecido como Israel, ele também vai ter essa punição porque se distancia, né? Do propósito de Deus. E aí o texto chega a dizer que eles vão ser deportados aqui, né? A maior parte dos judeus aqui, eles foram deportados, né? O ano que ele coloca aqui, inclusive, Damasco é conquistado em 732 e Samaria, que era a capital de Israel aqui na época, é 722. Lembrei o ano, porque está aqui, né? 722 a.C., pelos assírios, né? Os assírios vão e conquistam. E aí a maior parte dos judeus, eles são deportados, né? Exatamente como Isaías vai profetizar, exatamente como Isaías vai dizer, né? E aí o que acontece aqui é que dentre esses poucos aqui, alguns vão se voltar para o Senhor, né? Aí o que vai ser chamado depois de remanescente de Israel, né? E isso é curioso, porque a gente vai ver isso também lá no Egito acontecendo, né? Alguns poucos vão reconhecer, né? Vão ser sábios, né? E vão permanecer diante de Deus. Mas não fica, né? Não fica ninguém impune por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. A gente falou da Síria aqui, né, da Filistia, de Moabe, são nações, cidades que se levantam contra o Senhor, né? Por isso vão ter os seus castigos aqui, né? Elas vão, de fato, receberem. Lendo o texto, né, é um negócio assim, porque Deus ele vai punir naquilo que o pessoal tem satisfação, né? E talvez vai colocar satisfação acima do próprio Deus, mas aqui ele fala de frutos, né, de videiras que vão ultrapassar o deserto, né? É um negócio assim, que a gente fica imaginando, fala, nossa, imagina um pomar, né? Com quilômetros assim. Então era de fato a glória desse povo, e Deus vai tirar tudo isso, né? Deus vai dizer que tudo isso vai virar ruína. E é o que acontece de fato, né? Porque o povo, ao invés de se voltar para o Senhor, vai se distanciar cada vez mais, né? Essas nações, elas vão sentir o peso da mão de Deus a fim de que compreendam
que existe um soberano de todos os povos, né? Sim. Nações politeístas, idólatras, que adoravam inúmeros deuses, vão ter que se prostrar diante do único Deus, o único e verdadeiro Deus, né? Verdade. Então, assim, Deus está agindo e, de certo modo, Deus está evangelizando essas nações por meio do seu juízo que estava sendo executado. Pastor, tranquilo aí essa segunda pergunta? Sim. Podemos para a terceira? Terceira pergunta, eu vou fazer uma leitura aqui, apenas para servir de impulsionamento aqui para a nossa discussão. O livro de Isaías, no capítulo 20, versículos 1 até o 5, diz assim, ó, Isaías 20, versículo 1 até o 5. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías. Olha o profeta falando. Isaías, filho de Amós, dizendo, solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Curioso. Mateus daqui a pouco vai comentar um pouco para a gente. Então o Senhor disse, assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Deus fazendo menção através do profeta sobre povos que não são judeus. Por favor, Mateus, a pergunta diz assim, ó. Comente a razão pela qual os etíopes agradeceriam ao Senhor. Além disso, compartilhe com a classe a experiência de Isaías, conforme eu acabei de ler. O que é que ela nos ensina? Isaías aí andando de maneira nada convencional, né? Ele passou um período despido e andando descalço. Sim. A gente começa aqui no capítulo 18, né? Capítulo 18 de Isaías, a gente vai encontrar uma profecia que vai falar sobre a Etiópia. E aí nessa profecia aqui, do verso 1 ao 7, logo nos primeiros versos aqui, provavelmente a gente tem uma fala de uma possível tentativa de acordos internacionais com a Síria, né, que os etíopes eles tentam fazer com outras nações, incluindo Judá. E só que os mensageiros eles são enviados de volta ao seu país para dizer que Deus iria expulsar os assírios, né, sem a ajuda de ninguém. Então, isso talvez ajude eles a terem uma clareza, né? Deus está dizendo que não adiantaria, né? E aí no tempo certo Deus iria executar os seus juízos aqui. E aí os etíopes então iriam para Jerusalém para agradecer de fato a essa profecia que Deus dá, né? Então o acordo que eles estavam fazendo seria uma furada, né? Porque iria, imagina, né? Economicamente isso iria acabar com o país, né? Mas aí a gente tem a profecia contra o Egito, né? E aqui é interessante, né? Tanto contra o Egito quanto a Etiópia, né? Essa figura do profeta Nu, né? Por 3 anos, porque exatamente em 3 anos seria a queda do Egito, né? Em 3 anos, e o texto diz para a gente lá que não ficaria um dia a mais, né? Elias já estava profetizando com roupas de humilhação, né? Com sacos e aqui Deus manda ele tirar, né? Porque representaria a vergonha do Egito, né? O Egito também era um país importante, né? Percebe como o profeta, a vida dele era entregue totalmente ao Senhor. Sim. Uma situação constrangedora dessa. Ele se torna uma ilustração, né? Viva. Ele não resiste a cumprir a ordem de Deus, mesmo que isso fosse algo estranho, né? Ele ficando despido e descalço, né? Durante um período, né? E é interessante mesmo essa sua fala, porque às vezes, quando nós não entendemos muito bem o significado de algumas coisas, a nossa tendência é rejeitar, né? E eu acho que a gente tem mesmo que fazer como alguns homens de Deus fizeram, né? De pedir para o Senhor confirmar, né? Para a gente não sair fazendo bizarrice mesmo, né? Sim. Mas nesse caso aqui, essa foi a mensagem, né? Isaías se tornou a mensagem de Deus, né? Para o povo. E aí ele vai andar nu, descalço, para mostrar que, de fato, o Império do Egito ele iria perder toda a sua glória, né? Ele não ia ter onde se calçar mais, né? Então, eu acho que não dá para brincar mesmo, né? De querer ser o governante de tudo, né? E a gente precisa reconhecer o governo de Deus. Isso vai acontecer, né? Com o Egito. Se a gente continuar lendo os trechos, a gente vai ver que isso acontece com o Egito lá. Algumas pessoas, algumas cidades, né, do Egito vai se submeter a Deus, vai reconhecer o
o governo de Deus, e vão ser chamados de povo de Deus depois, né? Olha que interessante, né? Isso no Antigo Testamento. É. Porque tem uma compreensão equivocada de que Deus passou a salvar outras nações pós o aparecimento de Jesus, e não é verdade, né? Não, é aqui mesmo, né? No Antigo Testamento, Deus já salvava sim, pessoas de outros povos, né? É isso aí. De outras nacionalidades. E é interessante, porque Deus é justo, né? Então, quando ele vê... Bom, a gente vai ver essa imagem com Sodoma e Gomorra lá, né? Se tivesse 10 justos lá, né? Deus pouparia, né? Então, quando ele vê um povo, algumas cidades aqui no caso, né, do Egito, se rendendo a ele, Deus ele é justo, ele não vai castigar aqueles que reconhecem o seu. O problema é que o povo aqui era obstinado, né? Eles faziam questão de não conhecer o Deus de Israel, né, o Deus da Bíblia, mesmo tendo diversos sinais, mesmo tendo diversas profecias, o povo não se arrependia, né? É o que acontece lá com o profeta Jonas, né? Sim. O povo se arrepende e é salvo, porque, de fato, o povo entendeu quem era o governo, né? E o propósito de Deus? Deus não tem prazer na destruição de ninguém, né? Todos os juízos de Deus aí têm como objetivo revelar a sua glória e conduzir os homens ao arrependimento. O Salmo 51, quando Davi faz aquela poesia confessando o seu erro, ele disse que Deus jamais desprezará um coração quebrantado, um coração contrito. É isso aí. Então Deus ele não despreza um coração arrependido, né? Sim. Então essa é a nossa ideia, né? Porque senão, pastor, quando a gente fala muito do juízo de Deus, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente começa assim a tomar para o nosso coração um espírito vingativo, né? Tomara que Deus mate mesmo, Deus destrua. Mas tudo isso é comprovação do amor divino. Deus ama, porque Deus castiga e açoita a todos quanto ama. Sim. Agora, evidentemente, quando existe uma dureza a este amor, a consequência é a destruição, né? Eu acho que o que a gente pode fazer aqui para fazer um diferencial é que o lance aqui é do pecado, né? Deus odeia o pecado. Então, aqueles que se rendem ao pecado, que são dominados pelo pecado, bom, olhando para o reino de Cristo a gente vê isso, né? A ira de Deus está sobre a humanidade. João 3,16, que é o clássico, né, da mensagem, a central da salvação, né, o versículo chave da salvação, no seguinte ele já diz isso, né? Aqueles que não crerem no Filho, o Filho não veio para trazer condenação, mas aqueles que não crerem já estão condenados. Então a condenação já está posta, né, para aqueles que estão distantes de Deus. O que Deus veio fazer é trazer restauração. Eu tenho certeza que se o povo se arrependesse aqui, Deus ele não iria fazer o que ele está dizendo que iria fazer. Ele faz, e ele fala que vai fazer porque ele sabe, conhece o povo é duro, né? O povo não vai submeter. Mas é importante a gente dizer isso, porque se a gente fazer só a leitura dos textos aqui de Isaías, o texto diz que não iria, os inimigos que iriam dominar lá, por exemplo, a Babilônia, não iriam poupar as suas crianças, os seus bebês, suas mulheres seriam violentadas. Tudo isso está na profecia de Isaías. Então, de fato, são mensagens muito horrendas, que precisam eu me encho de pavor, né, quando eu vejo uma questão dessa. Mas por quê? Deus não brinca com o pecado. Deus não brinca com a soberba, né? A soberba, ela de fato precede a ruína. E todos os países que estão arruinados aqui nessas profecias são países e que os seus reis eram tiranos, eram soberbos, e que as suas nações, elas também não se submetem, os seus governantes não se submetem, e o povo é soberbo, porque se orgulham daquilo que tem. Só que é uma vida de idolatria, de pecado, de sacrifícios pagãos e tudo mais, né? Então, ele está dizendo, ok, então se vocês não se arrependem, é isso que vai acontecer sobre vocês, né? Mas quando a gente vê o povo aqui do Egito se arrependendo, a gente vê a misericórdia do Senhor de fato acontecendo, né? Ele disse que iria destruir, né, o Egito, mas tem algumas cidades que se arrependem, que reconhecem, e que ele vai lá e salva, né? E preserva, né? Essas profecias... O texto chega a dizer que vai ter um monumento, né? Eles vão fazer um monumento, um altar ao Senhor, para reconhecer o Senhor como soberano. Então isso é significativo, né? E aquilo se torna um sinal de fato de que aquele povo iria reconhecer a sabedoria do Senhor, né? Na sua fala, pastor, essas profecias revelam o quanto o pecado enoja a Deus, né? Sim. Deus sente nojo do pecado, Deus abomina o pecado, então as profecias são pesadas para que a gente, hoje, que lê essas porções das Sagradas Escrituras, a gente possa entender que pecado é coisa muito séria. Sim. Né? O pecado... Pode brincar, né? Exatamente. A gente não pode achar que
que o pecado é algo normal. Sim. Deus não vê o pecado como algo comum. Então nós também, se quisermos ter algum tipo de envolvimento com Deus, não podemos vê-lo dessa forma. Sim. A quarta pergunta diz assim: o que Isaías sentiu quando Deus lhe revelou a profecia da destruição da Babilônia? Em relação a Jerusalém, em sua misericórdia, o Senhor livrou seu povo do exército assírio, porém não os livraria da Babilônia. Qual seria a razão? São duas perguntas. Por favor, pastor, fique à vontade. Sim. No capítulo 21, né, de Isaías aqui, a gente vê essa profecia novamente para a Babilônia, e vem contra Edom, contra a Arábia também. São lugares que também se tornariam desérticos. Mas aqui, quando Isaías começa a ver a cena, né, da Babilônia, ele começa a ter, acho que aqui, não sei se a gente já podia chamar de gastrite, né, mas o estômago dele, né, ele começa a ter pontadas intensas no estômago, como se fossem úlceras, né, e ele não conseguiria olhar para a imagem, porque ele começava, de tanto medo que ele começou a sentir. Então eram imagens terríveis, né, essas que a gente falou algumas aqui, né, você imagina, né, um país caindo. Bom, eu imagino porque a gente tem agora algumas cenas ali da faixa de Gaza, né? Eu acho que representa muito bem, né? O Hamas, né? O que o Hamas fez com alguns judeus ali, né? Isso. Então, é exatamente isso que acontece. As suas mulheres sendo violentadas, as crianças sendo decapitadas. Essa é a imagem, e Deus está dizendo que é isso que vai acontecer com a Babilônia, né? É um negócio terrível, né? São cenas... O próprio profeta, ele passa mal Sim. em ver tudo aquilo que estava previsto para acontecer, né? Sim. Então, queria destacar essa fala sua, né? Eu acho isso muito, muito sério, né? Porque você tinha falado aqui, né, dessa questão da vingança, e a gente tem alguns profetas vingativos no nosso tempo, né? Algumas pessoas que querem o tempo todo ir fazendo isso como se tivesse prazer nessa fala, né? Nessa profecia. Torcem pelo castigo e destruição de Deus na vida dos outros, É isso aí. Para si é misericórdia, né? Ou quando vê alguma, sei lá, às vezes nem é castigo, mas vê um mal, uma coisa ruim acontecendo com alguém, uma enfermidade. Já atribui que é castigo. Vão dizer que é por causa de um pecado. Que não necessariamente seja, isso, né? Isso que eu estou dizendo, às vezes nem é, né? Nem é pecado. Mas quando você vê um profeta bíblico, tanto Jeremias como Isaías profetizando, e aqui é contra a Babilônia, né? Que é um povo terrível, perverso, que iria subjugar o próprio povo de Israel. Isaías, ele está passando mal. Porque é um negócio, sabe aquela expressão? Tem coisa que a gente não deseja nem para o nosso inimigo. Ele se compadece, né? É isso. Mas os profetas choram. Isaías chora algumas vezes, né? Quando ele vê as profecias de Deus contra o povo. Então não dá para a gente ser um profeta de Deus no nosso tempo e sentindo alegria e prazer quando a mensagem é de juízo, quando a mensagem é de castigo, né? Pelo contrário, a gente precisa fazer isso com temor e tremor. Se Deus mandar a gente, de fato, falar uma coisa terrível, a gente vai falar, mas a gente precisa falar sofrendo, né? Não dá para fazer isso com prazer, com alegria, né? A gente está falando de um negócio que é ruim, que vai fazer mal para alguém, né? Nem Deus tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel. E a gente vai ter, então, todos os profetas, né, eles vão ter uma imagem assim muito sensível, né, quando vão falar. Eles falam com firmeza, falam a vontade de Deus, eles estão vendo o que Deus está fazendo, eles não rejeitam, né, eles se submetem até a ficar sem roupa, né, no caso de Isaías aqui, mas eles fazem isso temendo e tremendo, né, diante do Senhor. Acho que foi João, quando rejeitaram Jesus em Samaria, perguntou se podia orar para cair fogo do céu. Não sei se você lembra dessa passagem, né? Perguntou, né, com autoridade, aí, Senhor, o que a gente ora para cair fogo do céu? Esse João aí foi chamado de discípulo do amor, né? E Jesus disse, espera aí, vocês não sabem mas que ele era o filho do trovão são. antes, né? Tal do Boanerges, né? Então, assim, a gente precisa ter essa compaixão, agora, ao mesmo tempo, saber que Deus age. E se Deus perceber dureza de coração, seja em nós, seja nos outros, né? Porque não é só justiça para os outros. Aqui, Israel é julgado, o Egito é julgado, a Babilônia é julgada, e outros povos são julgados. E a segunda parte aqui da pergunta, pastor, fala sobre Jerusalém, né? Sim. Por favor. Aqui o povo de Israel já tinha sido alertado, né? Deus estava dizendo para eles, olha, agora não é tempo de festa, está em tempo de guerra. Imagina, você num contexto totalmente insano de guerra e o povo querendo festejar, né? Querendo fazer festa.
diante do pecado, um monte de coisa para ser consertada. Então, o povo está dizendo que, Deus está dizendo para eles pararem e eles continuam, né, festejando. Então, Deus iria fazê-los lamentar de fato, né? Deus vai livrar eles dos assírios, né? Mas eles não livram da Babilônia, né? Porque Deus avisou de fato, né? Deus falou para eles, não é tempo de festa, e o povo fazendo, o povo se pervertendo, né? Cometendo pecados que Deus havia dito já e prescrito para eles que não poderia fazer. Então isso aqui também vai ser um grande alerta para todo o povo, né? Que não se despreza o cuidado de Deus, né? E aí o povo vai ser cativo, né? A Babilônia vai dominar, Israel vai levar, e acontece exatamente, né? Conforme Isaías profetizou, né? Dentro do tempo que ele havia profetizado, o povo vai sendo levado cativo, né? E aí, por fim, tem Tiro também, né? Que vai, aqui, né? Na queda de Jerusalém, tem a escravidão de Tiro também, né? Enfim, todos eles vão receber a sentença, né? Todos eles vão receber o juízo de Deus, conforme Isaías profetiza. Mais uma vez, né? A lição, ela termina mostrando aqui que a justiça de Deus para todas as nações, ela é decretada e ela vai se cumprir no tempo exato, porque Deus não brinca, né? A palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada, né? Quando nós estivermos lendo as profecias, estivermos lendo a palavra de Deus, ainda que grande parte dessas profecias já tenham se cumprido, a gente precisa entender, né? Por que ele foi escrito, né? Tem princípios, né? Pra gente, sim. Os princípios têm que ser observados e Deus continua vendo tudo, né? De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se escarnece. Pois bem, pastor, muito boa a explanação. Existem duas frases aqui aplicativas em relação àquilo que a gente estudou. Uma delas nos afirma, não devemos confiar em quem somos, e a outra nos diz, não devemos confiar naquilo que temos. Então, tudo que a gente viu Deus realizando nas nações, certamente envolvia uma arrogância pelo que as nações se consideravam e pelas coisas que as nações possuíam. Então, nós aprendemos que não podemos confiar naquilo que somos e nem naquilo que temos. O que é que você tem a dizer sobre isso, Mateus? Agora trazendo para a gente, né? A gente falou aí sobre Tiro, falou sobre Babilônia, falou sobre os assírios, a Etiópia. Mas assim, para nós aqui, o que é que a gente pode aprender para a gente não incorrer nos mesmos erros desses povos e não sofrermos as mesmas consequências? Sim. Eu acho que é importante a gente parar e fazer essa reflexão, né? Os reis se orgulhavam por causa das suas posições, né? Porque eles eram reis, né? Então, de alguma forma, eles tinham esse poder. E às vezes nós corremos o risco de nos orgulharmos, né? Por quem nós somos. E não entendermos que somos o que somos, como disse Paulo, né? Porque Deus nos colocou, né? Onde nós estamos. Mas a gente conhece histórias, né? A gente já viu histórias e cenas de pessoas que usam a sua posição de autoridade para subjugar, né? Para fazer coisas erradas, até para fazer o mal, né? E de fato, a gente não deve confiar nisso, né? Não é isso que vai revelar de fato o que é que a gente pode ser com Deus, né? Não é isso que pode ser o fato de sermos quem nós somos, termos a família que temos, o sobrenome que temos, né? Enfim, tudo isso, e aí já pegando aqui essa ideia do que temos também, porque às vezes as pessoas têm recursos, né, financeiros, têm posses e acha que por causa disso também pode subjugar. Então as nações aqui, elas eram ricas, né, riquíssimas, tinham grandes recursos, né, a parte de agricultura, enfim, tinha grande coisa, né, grandes potenciais. E tudo isso virou pó, né, virou ruína. Cadê a Babilônia? Acabou. Até hoje, né? Virou museu, né? Virou museu arqueológico. Você vai lá para visitar agora. A gente conhece por conta da história, né? É isso aí. Mas não tem nada mais, né? Toda a beleza, né? Todo o glamour de todas as nações aqui, né? Mais de 10 aqui que a gente citou, né? Todas elas caíram. E hoje também Deus vai... tem um texto em Romanos 13, né? Que as posições de autoridade estão constituídas por Deus, inclusive para punir o mal, né? Quem não faz o mal não precisa temer, né? Mas até essas posições, elas estão ali pelo tempo que Deus determinar, né?
porque quando elas não cumprirem o propósito de Deus ou se desviarem da vontade de Deus, elas também vão sair. Então a gente não precisa ficar preocupado, né, com quem está no governo, com quem está liderando. Mas acho que é mais pessoal, né, aqui para a gente, né? Qual é a posição que nós estamos hoje? O que é que nós temos tido hoje? Né? Qual é o recurso que Deus tem nos dado? E como nós temos utilizado essa posição e esse recurso? É para glorificar a Deus ou é para nos autoexaltarmos, né? Para se colocar como superiores aos outros? Então, todos nós, eu acho que nós aqui enquanto pastores, né? A gente tem muitos amigos pastores, né? Mas a gente também precisa tomar cuidado, né? Porque de alguma forma nós temos uma posição de autoridade na igreja, né? No reino de Deus, mas essa posição ela não é nada, né? Quando a gente compara ela com o reino de Deus. Então, a gente tem que sempre se deixar levar para que as pessoas não venham a nós, né? Tem líderes no nosso país, na nossa sociedade, que usam as suas posições espirituais para serem servidas, né? Para receberem os recursos dos fiéis. E Deus vai pegar cada uma dessas pessoas, né? Deus não vai deixar impune, porque isso é pecado, né? Deus odeia isso, Deus tem nojo, né? Deus tem alguns textos que Deus fala de vomitar da boca, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito temor mesmo diante de Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos use para levarmos ao Supremo, né, pastor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi aquele que morreu na cruz para nos salvar, né? Ele é de fato o soberano de toda a história, ele é o Deus de toda a terra, né? Ele está acima de tudo, né? Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não há outro nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, né? Como o nosso Deus, né? Então, a Ele seja a glória, né? Por isso que Ele é soberano. Amém. É? Soberano, soberano Deus, soberano Senhor. Isso aí, Mateus. Meu irmão, muito obrigado aí por sua colaboração. Com certeza contribuiu e muito para a fé dos irmãos que nos assistem. Vamos crescer na presença do Senhor com base nos seus comentários. Amém. Tem gente que sabe agora, que vai nas nossas escolas bíblicas presenciais, que certamente vão usar os seus argumentos. Obrigado mesmo, de coração. Mas antes da gente assim encerrar, eu queria pedir a você que orasse. Tem gente em casa que está aí participando, que talvez esteja precisando de uma oração especial, precisando de um milagre, precisando de uma providência. Embora a tônica aqui da nossa programação seja teológica, nós acreditamos que por meio da teologia Deus também cura, liberta, transforma. Ore por gentileza, pessoal de casa, pastor, por favor. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, este estudo nos ajudou a compreendermos ainda mais como o Senhor é grande, como o Senhor é soberano e poderoso. Se o Senhor tem o poder sobre as nações da terra, meu Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há espírito maligno que o Senhor não possa expulsar. Por isso, ó Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão nos acompanhando neste momento e que de repente estão enfrentando uma luta familiar, uma luta no casamento, uma luta com os filhos, vícios, espíritos malignos aprisionando o Senhor. Ah, Deus, Tu és o Deus soberano sobre tudo e todos, meu Deus. Não tem nada e ninguém que pode prevalecer diante da Sua voz, diante do Seu poder. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti no nome de Jesus que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e graça para repreender todo o mal, para curar enfermidades, meu Deus, para libertar os cativos, Senhor, para abrir os olhos de quem ainda não viu e não enxergou a Sua grandeza e a Sua glória. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu peço a Ti que o Senhor age em favor daqueles que buscam a Ti com coração sincero nesta hora. Em nome de Jesus, para a Tua glória nós oramos e Te agradecemos, Senhor, pois apesar de ser tão grande, Tu és um Deus tão perto, que cuida de nós e vem ouvir a nossa oração, oração de um simples servo como nós. E nós por isso Te agradecemos imensamente, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando. Tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Obrigado novamente aí pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. Continue aí participando das nossas atividades aqui na TV Viva a Promessa. Contamos sempre com você, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos, uma excelente semana para a glória de Deus.